E quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais uma bomba aqui para nós, pessoal. Ministro Haddad, juntamente com o Lula, traz uma surpresa desagradável no final do ano para o povo brasileiro, pessoal. Olha só o que acabou de chegar, pessoal. Para você que tem aí um imóvel, ou para você que está pensando em comprar o seu primeiro imóvel, olha que grande surpresa desagradável para fechar o final do ano com chave de ouro para eles. Preste atenção nisso que vamos mostrar aqui, pessoal. Realmente um absurdo. A gente acha que esse desgoverno não tem mais nada para fazer e agora eles querem tomar o seu imóvel, o meu imóvel, na cara dura, na calada da noite. Preste atenção no que vamos mostrar. Um absurdo, uma vergonha. Só por causa dessa notícia aqui, o povo já deveria estar nas ruas. Olha só o que nós vamos mostrar aqui, pessoal. Já era para parar tudo e se revoltar contra esse desgoverno, porque isso já virou brincadeira, pessoal. Mexer no bem mais precioso que a pessoa tem, que é o seu lar, que é a sua casa. Isso aconteceu em outros países comunistas. Olha só, quem vai trazer aqui para nós é o Gessé Aragão, ele sabe tudo e este vídeo dele está viralizando, pegou uma proporção assim gigantesca na internet, porque o povo ficou revoltado com essa notícia. Vamos ver essa matéria, dá um like no vídeo, se inscreve aí no canal. Que absurdo, pessoal. Veja aí, voltamos em seguida. Meus amigos, o Brasil realmente não é para amadores e ele acaba de inaugurar algo inédito no mundo, onde já se viu cobrar imposto sobre perda. Cobrar imposto sobre inflação. Você tá sabendo disso? Cara, isso aqui é uma loucura total e eu vou te explicar todos os detalhes no nosso bate-papo de hoje, porque se você é proprietário de um imóvel, seja uma casa simples, um apartamento, um terreno, sítio, qualquer tipo de imóvel, presta muita atenção porque o governo Lula acaba de sancionar uma lei que vira completamente o mercado imobiliário de cabeça para baixo. Porque na calada da noite, na surdina de um feriadão, no dia 21 de novembro de 2025, e com um silêncio ensurdecedor da velha mídia comprada, o governo Lula sancionou a Lei 15.265, que cria o Regime Especial de Atualização e Regulação Patrimonial, uma sigla chamada REARP. E essa lei, meu amigo, ela é uma bomba fiscal que cai direto no colo de todo mundo que tem um imóvel próprio no nome. Seja você aí uma pessoa física, um CPF, seja você uma pessoa jurídica, um CNPJ, eu não estou falando aqui somente de gente rica, não, estou falando realmente de 100% de todo mundo. Você que tem uma casa simples, do apartamento financiado, o sítio herdado da família, do imóvel que muita gente demorou aí 20, 30, 40 anos para conquistar, para pagar. Agora, do nada, o governo te coloca contra a parede e te diz assim, olha só, ou você se antecipa e paga um imposto agora, só que vai ser um imposto menor, ou então você vai pagar um imposto muito maior depois. Você pode pensar, como assim, Josué? Eu nem estou vendendo a minha casa, nem estou vendendo meu terreno, meu apartamento, eu vou ter que pagar um imposto? É exatamente isso. Você está sendo cobrado mesmo que você nem venda o seu imóvel. Não é um imposto sobre o lucro real, não é um imposto sobre um ganho patrimonial, é imposto sobre uma valorização do seu imóvel e dentro dessa valorização, o que tem ali dentro? A maior parte é inflação, é imposto sobre dinheiro derretido. Então se prepare para esse absurdo, realmente é algo que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. O Brasil está inaugurando cobrar imposto sobre perda, sobre inflação. Ah, José, eu não estou entendendo. Bom, eu vou te explicar aqui de uma forma muito simples para você entender o tamanho do absurdo que está na nossa mesa nesse momento. É o seguinte, imagina que você comprou um imóvel há alguns anos atrás por R$200 mil e hoje, por conta da valorização do seu imóvel, o seu imóvel hoje está valendo aí R$500 mil. E aí parece que você está lucrando aqui R$300 mil. Só que não, a maior parte desse crescimento, né, dessa valorização foi inflação. A valorização real mesmo, de repente, não foi quase nada ou até mesmo zero, mas mesmo assim o governo vai te tributar como se os R$300 mil fosse lucro seu, mesmo que você não tenha vendido e mesmo que esse lucro não tenha te deixado nenhum centavo mais rico. E esse é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. E tudo isso por quê? Porque o governo está esperando abocanhar imediatamente, assim, no instalar de dedos, bilhões e bilhões de reais com essa brincadeirinha. E olha só o tamanho dessa sacanagem. O Estado brasileiro
destrói o valor da moeda com a sua inflação e depois aparece para tributar justamente essa destruição que ele mesmo causou. Você está entendendo isso, cara? Isso aqui abre um precedente absurdo para o futuro. É o equivalente a alguém te dar um soco aí na sua cara e depois te cobrar pelo gelo para desinchar o teu olho roxo. Eu sei que você está revoltado nesse momento, mas calma porque vai piorar. Porque essa lei já deu um ultimato. Queira você ou não, você tem aí 90 dias, na realidade menos de 90 dias, para decidir se você vai querer pagar o imposto agora, à vista, sem parcelamento, sem choro, sem vela, ou então você vai aceitar ser tributado lá na frente com um imposto muito maior, como se você tivesse ficado milionário, mesmo que parte de toda essa valorização do seu imóvel seja efeito da inflação acumulada. Eles estão vendendo isso como se fosse uma modernização tributária, mas na realidade isso aqui é um verdadeiro confisco fantasiado de uma oportunidade. Ah, você vai pagar um imposto menor agora? Essa é a oportunidade de estar aqui na mesa. Ou então você vai pagar um imposto maior lá na frente. Cara, isso aqui é um absurdo. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes na ponta do lápis com números reais, como é que esse mecanismo funciona, por que ele é extremamente injusto e o mais grave de tudo, por que ele cria um precedente, cara, perigosíssimo para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de patrimônio no nosso país. E a partir de agora, de repente, não seja mais interessante você ter imóveis no Brasil. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você entender o tamanho dessa bomba e também saber como é que isso impacta diretamente no seu bolso. Quando você acha que já viu de tudo nesse país, na realidade a brincadeira está apenas começando. Olha essa matéria que saiu aqui no Senado Notícias. Sancionada a atualização de valor de imóvel no imposto de renda. Essa é a nova brincadeira do momento. O valor declarado de imóveis e veículos no imposto de renda passará a ser atualizado de acordo com o valor de mercado. Então, se você comprou um imóvel aí há algum tempo atrás e hoje ele está valendo mais, você vai ter que declarar isso no seu imposto de renda. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que cria o Regime Especial de Atualização e Regulação Patrimonial, o REARP. A Lei 15.265 de 2025 foi publicada na última sexta-feira, o feriadão ali, ó, do dia 21 de novembro de 2025, no Diário Oficial da União. Você viu alguém falar sobre isso? Você viu a mídia falar sobre isso? Eu tenho certeza que não, porque, cara, existe um silêncio absurdo sobre isso daqui. A nova lei autoriza a atualização do valor de imóveis e veículos no imposto de renda e a regularização de bens lícitos e não declarados. Ou seja, tem muita gente que tem imóvel no nome, tem um terreninho ali no nome, mas nunca declarou. Essa lei, ela abre essa brecha para você declarar que você tem esse terreno, que você tem esse imóvel, no caso. Não havia, antes da lei, previsão legal de atualização do valor de imóveis a preço de mercado. Com isso, a declaração não refletiria a situação patrimonial do contribuinte pela defasagem existente entre os valores históricos declarados e os preços de mercado. Ou seja, se você há 30, 40 anos atrás comprou um imóvel, no seu imposto de renda você coloca o quê? O valor que você comprou o teu imóvel há 30, 40 anos atrás. O que eles querem é que você atualize o seu imposto de renda com o imóvel no valor de mercado. Só que para isso você vai ter que pagar imposto. O imposto referente ao quê? Ao teu suposto ganho de capital, mesmo que você não tenha vendido o teu imóvel. Quanto que eu vou pagar de imposto, Josué? Vamos lá. Para as pessoas físicas, a lei estabelece que a atualização acarretará a cobrança de 4% sobre a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado, em substituição ao imposto sobre o ganho de capital, que varia de 15% a 22,5%. Agora, as pessoas jurídicas, as alíquotas são de 4,8% de IRPJ, Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas, e 3,2% de contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, um total de 8%, que é justamente o dobro da pessoa física. E isso se você aderir ao programa. Se você não aderir, o cálculo é diferente. Eu vou te mostrar o cálculo mais pra frente. Bom, agora que você entendeu aí o absurdo moral dessa lei, eu preciso também te mostrar onde é que está o absurdo técnico, o golpe escondido, porque quando você entende o que tem aqui por trás, meu amigo, a ficha vai cair de que esse negócio realmente foi feito para roubar muito imposto de uma forma muito rápida. A Lei 15.265 cria o tal da sigla REARP, que permitiria, em tese, você atualizar o valor do seu imóvel
no seu imposto de renda. Ou seja, você tem que declarar sempre aí o seu imposto de renda e você também tem que dizer ali que você tem um imóvel, ou seja, uma casa, um apartamento, um terreno, qualquer tipo de imóvel. Então, quando você compra, você coloca ali o valor da compra do seu imóvel e não atualiza mais. Então, essa lei é justamente para atualizar o valor do seu imóvel, só que você vai pagar um imposto por isso. Como é que funciona na prática? Vamos lá. Se você é CPF. Bom, vamos lá. Suponhamos que você comprou um imóvel de R$200 mil lá na época, alguns anos atrás, e hoje vale R$500 mil. Parece que você está ganhando R$300 mil, não é verdade? Só que a gente sabe muito bem que isso é inflação. Isso é o custo da construção que disparou, isso é a moeda brasileira derretendo, porque o lucro real mesmo, de repente é quase nada, às vezes zero, mas o governo ele não quer saber. Para ele, os R$300 mil são lucro puro, e aí é onde vem a pancada. O governo cobra agora 4% sobre essa diferença, ou seja, 4% de R$300 mil, meu amigo, dá aqui R$12 mil de imposto que você tem que pagar agora para o governo, mesmo sem você vender o imóvel, mesmo sem realizar lucro, e também pago à vista. Só que tem um detalhe importante, porque se você optar pelo REARP, você vai pagar aí 4% de imposto, que é um imposto reduzido, entre aspas, você vai entender qual é o tamanho real desse imposto, só que durante 5 anos você não pode vender o seu imóvel, porque se você vender o seu imóvel dentro desse prazo de 5 anos, o benefício é cancelado, a Receita ignora qualquer tipo de atualização e recalcula tudo sobre o valor antigo, como se você nunca tivesse pago os 4%. E sabe o que acontece? Você paga de novo, novamente, quando você vender, e você vai pagar mais caro. E se você decidir não aderir a esse programa agora e decidir vender o seu imóvel no futuro, você vai pagar uma alíquota de 15% ao invés dos 4% sobre os mesmos 300 mil. Isso dá aí, cara, R$45 mil de imposto. Ou seja, ou você paga 12 mil agora e fica 5 anos proibido de vender o seu imóvel, ou então você paga R$45 mil depois, mesmo que tudo isso que você tem aí de valorização seja inflação. Isso aqui não é política fiscal, cara. Isso aqui é um funil de arrecadação fantasiado de opção. Que opção você tem? Ou você toma um soco no olho ou você toma um soco nos 2 olhos. Agora vamos lá para pessoa jurídica, porque já te aviso, fica muito pior. Que muita gente faz, né? Compra um imóvel no CNPJ, no nome da empresa, agora não tem mais para onde correr. Porque, vamos lá, um imóvel que você comprou aí por R$200 mil no CNPJ e hoje vale R$500 mil. O mesmo exemplo. A diferença é a mesma, R$300 mil e, de novo, isso é quase tudo inflação, mas o governo considera R$300 mil como ganho total. E aí entra a mordida empresarial. No CNPJ, a alíquota REARP é de 8% sobre a diferença, ou seja, 8% de R$300 mil, você tem que pagar agora imediatamente R$24 mil saindo do caixa da sua empresa, sem você vender o imóvel, sem realizar lucro, pago à vista dentro do prazo do REARP, que é 90 dias, na realidade já começou a contar lá desde o dia 21, é menos de 90 dias. Mas ainda tem a regra mais perigosa de todas: se a empresa vender o imóvel antes de 5 anos, depois dela optar pelo REARP, o benefício é cancelado, a atualização é desconsiderada e a base antiga volta e a empresa é tributada como se nunca tivesse pago os R$24 mil. E sabe quanto é que ela pagaria se ela vender sem atualizar? Vai pagar aí uma tributação de 34%, ou seja, 34 de R$300 mil, R$102 mil de imposto. Então a escolha é essa: ou a empresa paga R$24 mil agora, fica proibido de vender o imóvel agora, ou então paga R$102 mil depois, sobre uma diferença que é quase toda inflação, e ainda corre o risco de perder o benefício, pagar retroativo e ainda pagar saldo complementar. Isso aqui não tem nada de simplificação tributária. Isso aqui é confisco sobre inflação travado por uma carência obrigatória de 5 anos. Ah, José, mas e depois de 5 anos? Como é que eu faço para eu pagar? Vamos supor que você tenha aderido ao REARP, você pagou aí os 4% sobre esse lucro que você teve sem vender o seu imóvel, e depois de 5 anos você vai vender. Agora, a base do valor do seu imóvel é os R$500 mil. E se teve alguma valorização depois de 5 anos, vamos lá, suponhamos que vai para R$600 mil. Você vai pagar agora 15% sobre os R$100 mil que você teve de lucro. Ah, José, eu aderi ao REARP, paguei os 4% lá, mas eu quero vender
vender antes o meu imóvel. Então tá, você vai vender aí, qual é o valor do imóvel? R$ 500 mil. O programa é cancelado, desconsidera o que você pagou de imposto e agora no ato da venda você vai pagar 15% sobre o lucro que você teve de R$ 300 mil. Bom, agora deixa eu te mostrar o que pra mim é o ponto mais revelador dessa história toda. Porque enquanto tá todo mundo aí discutindo se vale a pena ou não pagar os 4%, 8%, 15%, 34%, enquanto o brasileiro tenta entender se deve atualizar ou não, o governo já sabe exatamente o que ele quer, que é arrecadação imediata, dinheiro vivo, na hora, agora, do dia para a noite. E como é que eu sei disso? Porque na tramitação dessa lei lá no Senado, o governo divulgou que o pacote fiscal onde o REARP será inserido tem o potencial de gerar cerca de 19 bilhões de reais em arrecadação. Cara, é muita grana, mas aí vem a parte que mais me chamou a atenção, porque o governo ele não apresentou nenhum estudo público detalhando quanto que desse valor vem especificamente do REARP. Eles jogam o número lá no pacote, no impacto de 19 bilhões, e espera que todo mundo aceite como se fosse normal tributar patrimônio com base em inflação e ainda cobrar à vista. Isso acende uma luz vermelha gigante. Por quê, meu amigo? Porque quando o governo cria uma lei que cobra imposto sobre o lucro que não existe, força o contribuinte a escolher se vai pagar agora ou vai pagar mais imposto depois, amarra o patrimônio do país inteiro por 5 anos e ainda esconde o cálculo de quanto que espera arrecadar exatamente com essa brincadeira. Cara, isso aqui não tem nada de transparência fiscal. Isso aqui é uma engenharia de arrecadação e um cheque em branco. E isso explica por que essa lei foi empurrada tão rápido, sem debate público, sem análise de impacto detalhada. Cadê a análise? Não tem. Sem estudo técnico sobre os efeitos disso no mercado imobiliário. E pensa comigo, se o governo admite que vai arrecadar 19 bilhões de reais no pacote, mas ele não separa o peso de cada medida, significa que o REARP pode ser, sim, uma das principais fontes desses bilhões de reais que estão sendo arrecadados. Imagina só arrecadar bilhões cobrando imposto sobre inflação. Isso é o tipo de medida que destrói a liquidez, destrói investimento, gera insegurança jurídica e até a confiança do brasileiro de manter patrimônio dentro do país. Porque a mensagem é muito clara. O governo descobriu uma nova mina de ouro. Aonde tem inflação, tem imposto. Aonde tem patrimônio, tem pressão. E aonde tem silêncio da velha mídia, tem oportunidade fiscal. E se isso for normalizado agora, quem é que garante que não virá um tal de REARP 2.0? Ou um REARP obrigatório? Ou até mesmo imposto recorrente de atualização de patrimônio no futuro, hein? Porque o precedente está criado. E o Brasil é mestre em transformar exceção em regra e regra temporária em imposto eterno. É por isso que essa lei ela não é perigosa só porque ela cobra o imposto hoje, mas pelo que ela permite cobrar de imposto amanhã. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. Bora dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião aqui, eu quero saber o que você acha desse absurdo. Você tem imóvel no seu nome ou no nome da sua empresa? Bom, tá na hora de você escolher se você vai aderir ao REARP ou não. Qual vai ser a sua decisão? Deixa aqui nos comentários para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, o que eu acabei de trazer aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Pois é, onde já se viu, a gente já paga uma cacetada de imposto. Quando você compra um imóvel, você tem que pagar registro do imóvel, ITBI, uma série de coisas. Quando você transfere um bem para outra pessoa, você vendeu o imóvel, a outra pessoa também tem que pagar um monte de coisa. E aí agora vem mais essa bomba. Pessoal, olha o que eu descobri hoje sobre o Lula. Agora você vai ficar de queixo caído. Preste atenção. Você está ouvindo falar aí sobre a anistia, né, dos presos políticos e tal, querem estender a anistia para o Bolsonaro, para quem quebrou as coisas lá em Brasília, para quem não quebrou nada também. Agora vão passar a tal da dosimetria, né, vai só reduzir as penas. Sabe o que aconteceu a anistia para o pessoal da esquerda ali em 1979, assim, quando estava ali no regime militar, e não ditadura, regime militar. Mas olha só o que eu descobri hoje, que tem a ver com isso aqui que nós estamos falando sobre impostos em cima do povo brasileiro no lombo. Você sabia que o Lula recebe uma aposentadoria por ter sido anistiado lá atrás, cerca de R$ 12.500 todos os meses do seu e do meu dinheiro? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque na época
né? Na época, ele fazia parte ali dos sindicatos, né? Ele era sindicalista e ele perdeu o seu cargo ali porque teve o regime militar, descer o porrete em todo mundo que tá fazendo baderna e bagunça, querendo assaltar banco, quebrar as coisas como Lula, Dilma, o Zé Dirceu e outros mais, né? Caetano Veloso e esse povo aí. Pois é, aí teve anistia, ele foi preso, né? A Dilma também, pô, o pessoal foi tudo preso. Aí o que aconteceu? Teve anistia. E quando veio a anistia, eles tentaram restituir, né, uma parte da perda que eles tiveram, né, do sofrimento. Teve uma restituição. A Dilma recebeu uma parcela só integral. Outras pessoas receberam parcela. Agora o Lula, como ele era ali diretor, chefe, líder do sindicato ali dos metalúrgicos da época ali já, ele recebe uma aposentadoria de 12 mil e poucos reais do seu dinheirinho, do meu dinheiro, todo mês. Além de tudo que nós já vimos essa quadrilha do PT fazer no Brasil, por causa da anistia de 79, o Lula recebe essa aposentadoria. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque agora tá lá a Câmara dos Deputados, tá lá os senadores e deputados lutando para poder liberar lá os presos políticos e também Jair Bolsonaro, e eles estão fazendo de tudo à esquerda, né? Não, sem anistia, mas o Lula tá recebendo aposentadoria. Eu não sabia disso. Eu fiquei de queixo caído, eu falei, como pode, gente? Você recebe 12 mil reais do governo todo mês? Não, né? Eu também não. Já pensou o que dá para fazer com 12 mil reais? Se você não sabe, pessoal, a média da renda do brasileiro, a renda familiar, né? A renda de uma casa inteira, a média, se pegar o Brasil todo e dividir a renda familiar para 220 milhões aí de pessoas, na verdade, né? A renda familiar dá cerca de R$ 2.200. Ou seja, se você ganha mais de R$ 2.200, você está acima da média. Agora você imagina ganhar 12 mil reais sem fazer nada. Pois é, e aí agora vem essa taxa aí, mais um imposto que eles inventaram. Eu acho que eles ficam o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, pensando qual o próximo imposto que nós vamos criar. E aí, pessoal, é por causa disso que tem muitas pessoas imigrando para o Chile, para o Uruguai, até para o Paraguai, pessoal. Quem diria? O Paraguai que era motivo de piada para muitos aí, quando você comprava uma televisão, um celular, alguma coisa que não prestava, muita pessoa falava, isso aí é do Paraguai, isso aí é lá do Paraguai, porque tinha essa fama de que coisa ruim vem do Paraguai, né? Pois é, só que agora o Paraguai está sendo um celeiro aí, está recebendo muitos brasileiros, sabe por quê? Lá você tem o IVA, que é o imposto que eles pagam lá, o imposto único, não tem essa cacetada de imposto não, 10%, 10%. E se você tiver um negócio, um empreendimento fora do Paraguai, de repente você tem um negócio aqui no Brasil, mas quer morar lá, você paga zero, bolinha, paga nada de imposto. No Uruguai também, o IVA é muito baixo, no Chile também. Ou seja, todo mundo incentivando o empreendedorismo, incentivando aí o capitalismo, e só aqui é que eles pisam no pescoço e na garganta do povo. Por que eles fazem isso? Porque eles querem imitar Venezuela, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte, eles querem imitar esses países, pessoal. E esse desgoverno agora traz mais essa taxa. Que absurdo. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários aqui se você já teve, você já passou na sua cabeça assim, ou se hoje em dia, com todas essas notícias maravilhosas que a gente recebe todo dia, você tem vontade de sair do país, você tem vontade de morar num outro país, de repente um país vizinho aqui, ou de repente distante, lá nos Estados Unidos, na Europa. Você já passou isso na sua cabeça? Ou vendo essas notícias, você tem vontade disso hoje? Porque o que eu tenho ouvido de pessoas que estão querendo picar a mula e sair... Aliás, se você tem conta no Nubank, o Nubank está passando por uma transformação aí, né? Porque vai ter que mudar o nome, vai ter que mudar ali as políticas e tal. E aí, alguns cotistas, né? Alguns sócios proprietários ali, grandes, né? Majoritários, estão vendendo ali os seus negócios. Um sócio majoritário ali que tinha centenas, se não milhares de ações, de cotas, o que ele fez? Olha só, olha para você ver a inteligência de uma pessoa aonde que vai. Como as taxas aqui no Brasil são absurdas e gigantes, e se você, até sobre o seu rendimento de investimento, você tem ações investidas, você paga imposto de renda, e se você está me vendo aí, você tem ações, você sabe o que eu estou falando, e para quem não tem, já fique sabendo.
O Brasil é um dos poucos países que cobra imposto sobre investimento, ou seja, o governo está mandando uma mensagem falando assim, não invista, não tem ações, não tem investimento, porque senão eu vou taxar você. É um incentivo para você ficar pobre o resto da vida. Mas olha o que acontece, essa grande empresa, esse empreendedor aí, que tinha milhões de ações da Nubank, com essas transformações, essa migração do banco, olha o que ele fez. Ele fez uma saída fiscal do Brasil para o Uruguai, onde lá, se você tem um investimento em outro país, você paga 0, bolinha. Aí o que aconteceu? Após ele fazer essa saída fiscal para lá, ele pegou todas as ações dele do Nubank e vendeu. Vendeu para os próprios acionistas do banco, né? Vendeu. E só essa mudança, só essa manobra fiscal que ele fez de sair do Brasil e ir para o Uruguai, quando chegou lá ele vendeu, porque ele não queria vender aqui, porque senão ele ia perder dinheiro, só isso aí ele economizou nada mais, nada menos do que 500 milhões de reais. Agora você imagina o tamanho da operação. Por que eu estou contando essa história? Para você entender, pessoal. Se ele fizesse essa operação aqui no Brasil, ele perderia quase meio bilhão. Meio bilhão. Pasmem os senhores. E agora você imagina, tudo bem, nós estamos falando de uma pessoa que movimenta um valor gigante. Agora imagina você que movimenta aí 2, 3 mil, 5 mil reais por mês. Olha o tanto que você está sendo roubado. E agora vem mais uma outra cacetada. É um presente de Natal do Lula e do Haddad para você. E ainda tem gente que está pensando em votar no Lula em 2026. Que absurdo. Se você não concorda com isso, coloque aqui nos comentários a sua opinião. E eu quero também te convidar para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ficar bem informado e esse tipo de coisa nós vamos continuar denunciando. Se você quer ver tudo de errado que está acontecendo nesse desgoverno, se inscreve aqui porque nós vamos mostrar. Não vamos parar, pessoal, não vamos parar. Porque é um absurdo, olha só. Agora você não pode mais nem comprar um imóvel que você paga quando você compra, você paga quando ele valoriza, você paga quando você vende. Não vale a pena, então, ter imóvel. Não vale a pena. É essa mensagem que o governo está dando para nós. Se inscreve no canal, dá um like e tamo junto.